Lei Maria da Penha, ela foi publicada, importante lei, mas qual foi o efeito da Lei Maria da Penha? O aumento do número de homicídio de mulheres. Porque a mulher, ela ia, dava a queixa do marido, ele ficava com raiva, ao invés de bater, ele matava. A medida protetiva não protege ninguém. Você consegue uma medida protetiva, liga, para falar assim, ó, tá... Isso aconteceu no Guarujá, um caso do Guarujá, um caso, eu não vou dizer o nome, porque está em sigilo. Tinha medida protetiva conseguida judicialmente, ele não podia, a parte que foi o réu, né, dessa demanda, não podia chegar perto em tantos metros da vítima. Um dia ele chegou com uma enxada, começou a destruir a porta da casa dela, ligou para a polícia apareceu depois, mas não podia levar preso, porque ele já não estava mais lá, né, e não estava com a enxada, etc. e tal. E aí, a juíza do caso, quando a gente pediu a prisão, porque se você descumpre a protetiva, você vai preso. Sim. Ela falou, não, os fatos não são graves o suficiente para prender. E no Rincão do Brasil ainda, onde a gente tem uma delegacia que não funciona 24 horas, a mulher dá queixa do marido, antes dela ganhar a protetiva, ela pode ser morta. Exatamente. Aí o que aconteceu ontem? Ontem foram sancionadas 2 leis que podem melhorar o combate à violência contra mulheres. A primeira estende o horário de funcionamento de delegacias da mulher para atendimento 24 horas e a segunda institui o programa de combate ao assédio sexual. As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União. A medida determina algumas regras para o atendimento de mulheres, como, por exemplo, salas reservadas, de preferência com policiais femininas, treinamento adequado para oferecer um acolhimento eficaz e mais humano às vítimas, um número de telefone ou contato de um meio eletrônico para mulheres acionarem a polícia imediatamente em casos de violência e nos municípios sem delegacias especializadas. A unidade existente deverá dar prioridade ao atendimento da mulher vítima de violência por agentes femininas. A lei estabelece também que os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública podem ser utilizados pelos estados para a criação de delegacias especializadas, segundo as normas técnicas determinadas pelo Poder Executivo. Que até hoje, o estado de São Paulo foi o único que implantou um aplicativo, ainda na gestão do João Dória, em que a mulher prestes a ser violenta, ela clica no aplicativo do telefone e a polícia já vai até lá. Agora, será que isso é implementável, Deise? Então, isso depende dos estados. Esse é o problema. Aqui em São Paulo, acho que o Capês pode saber melhor do que eu, mas 11 das 140 delegacias das mulheres já funcionam 24 horas, né? É aquilo que eu estava falando, assim, da outra vez. É óbvio que esse é o sonho, né? Que as delegacias funcionassem 24 horas por dia, mas eu acho que tem muito mais do que isso. Por exemplo, eu só lembrei de um fato aqui. No dia 8 de março, o que se falou? Equiparação de salários entre homens e mulheres ia ser lei. Aconteceu alguma coisa, não aconteceu mais nada. Então, é muito mais uma geração de factóides do que efetivamente um comprometimento do governo ou dos estados em relação a isso. É óbvio que as mulheres precisam de proteção, pelo amor de Deus, né? Mas eu não vejo essas coisas serem levadas adiante. Sala reservada, policiais femininas, é tudo ótimo, mas se vocês já entraram numa delegacia, as delegacias estão sucateadas, os policiais dobrando horário, com salários defasados. Agora tem toda essa discussão, assim, voltando à pauta anterior, né? Tu imagina se um policial toca num lixo como esse cara aí que matou essas crianças. Tu imagina se coloca uma câmera na farda de um policial e ele faz qualquer coisa que essa sociedade do cancelamento pode julgar que seja errada. Respirou, espirrou para o lado, espirrou errado. Eu tenho um irmão que é policial, eu acompanho muito bem o que é o dia a dia deles e como é difícil ter que toda hora estar sustentando o teu trabalho como algo correto. Então, o projeto ele é ótimo, mas assim, eu estou um pouco cansada de ver projetos para mulheres e, de novo, fiquei 10 anos dentro desse congresso. A gente vê isso como factoide, mas nunca vê isso indo para frente. Então, é até meio desanimador quando a gente vê isso, porque olha assim, lá vem geração de notícia positiva, mas no segundo mês já não funciona mais nada. Exatamente, Rodolfo. Isso que a Deise falou é sensacional, porque hoje eu estava lendo o Estado de São Paulo, aí a matéria sobe a letalidade da polícia em São Paulo. A partir do começo do governo Tarcísio de Freitas. Assim, a matéria não fala por quê, tendenciosa, em que foi, como é que aconteceu,
se teve operação, desbaratamento de quadrilha. Ninguém fala, aumentou a letalidade. Tu viu quando o Derrite assumiu aqui a Secretaria do Estado de São Paulo, caíram em cima dele. Quando ele deu uma entrevista em relação às escolas, ele falou, tem que chegar o delegado e falar que, olha, a gente evitou outros atentados em algumas escolas, né? Mas isso não é divulgável. Então, a polícia é sempre penalizada. Tem que parar, sabe? Tem que parar de penalizar quem está tentando nos defender. Eu sempre vi alguns amigos meus, cientistas sociais, né, que estudam mais a sociologia e a antropologia, eles sempre chegavam a uma conclusão nos estudos deles. Eles falavam assim, uma sociedade que não respeita a polícia está fadada ao fracasso. Exato. E outra, se a polícia atirou, é porque alguém fez algo errado. Não é porque alguém fez algo certo. Perfeito. Nós vamos falar assim, unânime, não. Na maioria dos casos, pelo menos aqui em São Paulo, eu posso dizer, se a polícia atirou é porque alguém fez alguma merda fez. Coisa certa não foi. O policial é treinado, a gente sabe. Sim. Mas ele é um ser humano. Ele é pai, ele é esposo, ele tem uma vida social. Perfeito. Aí você é policial, Rodolfo. Fala, agora você chega, enquanto vai fazer o flagrante desse sujeito aqui. Desse vagabundo. Exatamente. Aí se você dá uma bifa nele. Por quê? Eu tô imaginando. Aí chega na audiência de custódia, o juiz pergunta, o policial te maltratou? Ele diz, sim, me maltratou. E aí ele é posto na rua e vai responder em liberdade, talvez, se ele não tiver antecedente, porque depende do juiz. Nesse caso, não. Né? É uma loteria. Ô, Vinato, o mandamento mais difícil que existe na Bíblia é amar o próximo. Eu imagino um policial, eu vou colocar aqui como o comentarista aqui dessa mesa, de frente com um rapaz desse que matou essas crianças. Como eu vou amar o próximo? Como eu vou ter amor por essa pessoa? É o mandamento mais difícil. E eu preciso fazer esse exercício todos os dias. Porque a gente tem que ter compaixão. E é muito difícil. Ponto nesse caso. Agora eu quero olhar sobre uma outra ótica. Essa lei que o Lula sancionou. E eu quero dar parabéns ao presidente Lula por isso. Porque a gente tem que olhar com bons olhos isso que está acontecendo. Mesmo com todos esses dados que a Deise nos trouxe, das delegacias estarem sucateadas e os policiais passarem por algo que a gente nem imagina, maus tratos da sociedade, a sociedade acha que o policial é um serviço desnecessário. Enfim, a gente sabe que a sociedade está doente, mas nem tudo são espinhos. Invertiu aqui o ditado. Porque o Lula sancionou 2 leis que podem enriquecer o combate, não, que vão enriquecer o combate à violência contra a mulher. Eu creio nisso. É um passinho de cada vez. Nós não tínhamos. A Lei Maria da Penha ganhou força com o governo Bolsonaro. Graças a Deus por isso. Eu estou vendo uma continuidade nesse processo. Se antes nós não tínhamos essa força, agora parece que o presidente acordou para esse caso e está dando ênfase na delegacia da mulher e esses crimes bárbaros que acontecem todos os dias contra a mulher. Então fica aqui os meus parabéns para isso. Eu espero que as delegacias, não só a primeira delegacia da mulher que funciona 24 horas, mas que todas as delegacias da mulher funcionem 24 horas num futuro bem próximo. E aí, Felipe? Não, a lei é uma medida importante. Claro. O Fundo Nacional de Segurança vai dar conta? Essa é uma outra questão, né, que vai no encontro que a Deise colocou aqui. Mas o que eu acho é o seguinte, no Brasil, feminicídio e ataques contra a mulher é uma realidade, né? A gente tem que combater isso como nação. E essa lei do Lula, que sancionou as 2 leis, vieram reafirmar esse compromisso que ele tem, que ele disse que teve com os direitos das mulheres, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é isso. E, Deise, o que eu acho da lei é o seguinte, né? Eu não vejo como factoide. Por quê? Porque quando eu olho, por exemplo, a lei, ele dá uma orientação para os estados que não têm condição de colocar uma delegacia 24 horas para proteger a mulher, o que ela deve fazer? Como, por exemplo, funcionar 24 horas, independente de ser especializado ou não, e mais do que isso, ter mulher policial para atender as mulheres vítimas com prioridade. Ou seja, isso você consegue fazer com poucos recursos. Então, eu acho que é uma orientação boa que a lei federal deu para todos os estados. Capês, suas considerações? Eu vejo com ceticismo. Eu acho. Por quê? Porque nós temos a Lei Maria da Penha com várias previsões, dispositivos, inclusive garantindo já esse atendimento especializado, autorizando a criação da Delegacia da Mulher, que já existia desde a década de 80. Você acha uma lei repetitiva? Eu acho que ela é uma lei simbólica, ela cria um simbolismo apenas. E eu tenho medo
de ações que se dão como resolvidas pela mera aprovação de um texto. É como se houvesse uma resposta política a uma demanda. Então, eu preferia, claro, é sempre melhor ter a lei do que não ter, é sempre melhor retomar o tema do que não retomar. Mas nós devemos alimentar expectativas se houver efetivos investimentos do governo federal naqueles municípios que são mais desassistidos. Nós temos uma enorme defasagem na atuação do Estado no combate ao crime, principalmente em cidades que estão desestruturadas e que são vítimas, alvo de organizações criminosas que entram para fazer assaltos com grandes ações midiáticas até, contra instituições bancárias, matam policiais. Realmente... Aí eu me pergunto uma coisa, Capês, me veio à mente agora. Será que nos complexos de favela dominados pelo narcotráfico vão ter que abrir delegacia agora? Então, o Brasil precisa, agora, o Brasil precisa de ações práticas. Sem investimento, não adianta querer resolver o problema por meio de leis. A Lei Maria da Penha foi muito importante. Nós temos que nos concentrar em dar condições financeiras, econômicas de investimento para a plena implementação da Lei Maria da Penha. Porque ainda, no ano passado, morre uma mulher assassinada a cada 7 minutos no Brasil, fruto de violência doméstica, com a Lei Maria da Penha. Então, não adianta ter, foi uma medida bonita, parabéns, presidente Lula, eu quero ver ações concretas. A gente tem que esgotar, essa não é uma ação concreta. Olha, vou te falar, se tinta no papel resolvesse, o Brasil estava resolvido há muito tempo. Olha, desculpa, nós